fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem nós tivemos atos de caráter antidemocrático a favor do presidente Jair Bolsonaro em diversas capitais do Brasil, notadamente com maior público em Brasília e São Paulo, ainda assim com um público bem menor daquilo que os organizadores esperavam. Tivemos também o grito dos excluídos e manifestações pelo Fora Bolsonaro em aproximadamente 200 cidades. Como é que você viu o dia de ontem para a democracia brasileira, Nicoli? Bom, Glauco, primeiro que quando nós falamos de atos antidemocráticos, ainda mais no século XXI, nós estamos falando de atos que são fascistas, né? Uma vez que se opõem à própria democracia, o direito, né, da existência de oposição, da divisão dos poderes. Então, os bolsonaristas, de fato, perderam o vínculo com a realidade, né? Toda a sociedade ela é complexa, ela é heterogênea, ela é repleta de pessoas, né, que pensam de forma diferente. Então, a democracia é um instrumento necessário para que essa diversidade possa conviver. E o que nós vimos ontem, de fato, foi uma verdadeira poluição visual em verde e amarelo, né? E talvez essa manifestação seja conhecida como no futuro pelos historiadores como marcha dos lunáticos, de fato, né? Uma vez que são pessoas que estão totalmente longe da realidade. O Brasil que hoje passa fome, em que nós estamos alcançando cerca de 600 mil mortos pela pandemia, um país em que não tem recursos, né, para investimentos que gerem empregos, e ainda mais toda a questão da crise hídrica e também aumento da gasolina. Né? O preço dos alimentos aumentaram, a população brasileira hoje, boa parte dela se alimenta muito mal, quando consegue se alimentar, e ontem nós não vimos nenhum tipo de manifestação por parte dos bolsonaristas reivindicando esses direitos básicos, né, e condições de melhorias da sociedade brasileira. Então, de fato, foi uma marcha de lunáticos e que vai ter consequências, né, que nós vamos começar a ver a partir de hoje, né, com manifestações dos demais poderes. A começar, né, pelo fluxo do STF. Vimos ontem também o silêncio do Arthur Lira, que é o presidente do Congresso, aliás, da Câmara, né, dos Deputados. Ao que tudo indica nos bastidores, Arthur Lira deverá hoje tomar uma atitude mais drástica e democrática a respeito de uma ruptura com o governo. O presidente do Senado, Pacheco, se manifestou ontem, né, dizendo que é contra qualquer ato antidemocrático, mas é preciso que fique muito claro a todos que, quando nós falamos de atos antidemocráticos vindos da extrema-direita brasileira, nós estamos falando de fascismo. Né? Os atos de ontem foram atitudes fascistas, à medida que, então, pedem por uma ditadura. Né? E isso é o mais aberrante, né, de toda a situação. Manifestações contra o direito à própria liberdade. Né? As pessoas esqueceram que é uma ditadura, esqueceram os males que elas produzem. Né? E Bolsonaro agiu ontem como agiu devido à sua perda de credibilidade, perda da capacidade de governar. Então, para desviar a atenção da população, né, diante de todos os problemas que eu citei agora há pouco, o Bolsonaro criou mais um circo, e esse circo foi muito bem organizado, diga-se de passagem, né? Organizado através, primeiro, de religiosos evangélicos com visão fundamentalista. Lógico que isso não inclui todos os evangélicos, mas, de fato, houve, sim, todo um incentivo de uma infinidade de pastores fundamentalistas para que fossem até a Avenida Paulista, principalmente, e a Brasília. Houve também incentivos de empresários, alguns deles, não todos, claro, mas empresários também com uma visão fascista e sem nenhuma lógica de mercado, sem perceber que quanto menos se incentiva a democracia e os direitos humanos, mais investidores vão embora, né? E acho que a questão central que nós temos agora para resolver não é tanto em relação ao Bolsonaro, porque é certo que o governo de Bolsonaro acabou ontem,
né, acabou ontem exatamente por se isolar ainda mais dos demais poderes. Mas o grande problema que nós temos a partir de agora para a sociedade brasileira é o que fazer com toda essa multidão de bolsonaristas fascistas, né? O que as empresas irão fazer? Demitir a longo, médio prazo indivíduos com posições antidemocráticas? Nenhuma empresa, pelo menos saudável, que queira se manter com boa imagem para o mercado, manterá funcionários que se manifestaram contra um elemento tão básico como a democracia, né? E, de resto, né, a gente tem que pensar o que faremos, né, com tantos outros indivíduos, né, que compuseram essa marcha dos lunáticos, muitos deles idosos, outros tantos idosos de classe média, né, a juventude participou praticamente em nada na manifestação de ontem, o que vai mostrando que o público de Bolsonaro, esses 25% que ainda apoiam, são pessoas que não foram afetadas pela crise, né? Talvez por terem já uma certa aposentadoria, um certo poder aquisitivo, ou mesmo uma moralidade de rebanho angariada, né, por visões fundamentalistas, sejam religiosas ou políticas. Então esse foi o cenário que se esboçou ontem, né? E o que veremos a partir de hoje é, de fato, partidos políticos, mesmo do Centrão, se reunindo, as forças democráticas se unificando, sejam elas liberais, neoliberais, de esquerda, contra o fascismo. E acho que esse é um ponto que diz respeito a elementos civilizatórios, né? A divergência ela é importante. É importante que numa democracia tenhamos a esquerda, tenhamos uma direita, mas uma direita não a extrema direita, né? Mas a extrema, perdão, a direita que saiba dialogar, que saiba nos criticar, assim como nós sabemos criticar o outro lado, a da direita. Isso faz parte da democracia. Mas agora é o momento, né, de fato, de luta contra o fascismo, de luta contra políticos e cidadãos que agem contra a própria cidadania e contra a própria democracia. Agora a gente vê justamente esse deslocamento de alguns setores que inclusive naturalizaram esse estado de coisas. Ontem, por exemplo, uma emissora de notícias ali, a Globo News, cobria o tempo todo as manifestações e dizia o que elas eram mesmo. Tinham pautas antidemocráticas, como você falou, Nicole, de inspiração inclusive fascista, né? Mas nunca isso tinha sido dito de uma forma tão evidente por eles, porque aqui no campo progressista, as emissoras e os veículos alternativos vêm falando da falta de compromisso com a democracia de Bolsonaro desde que ele era deputado federal, inclusive. Quer dizer, a gente tem esse deslocamento e tem também o deslocamento dos partidos. O PSDB, que vota junto com o governo, né, em 84% das pautas, segundo o site Congresso em Foco, diz que vai fazer essa discussão a respeito do impeachment a partir de hoje, do seu apoio, e Gilberto Kassab do PSD também, que inclusive tem, né, integrantes no governo Bolsonaro, fez uma declaração nesse mesmo sentido. Quer dizer, esses setores que naturalizaram esse descompromisso com a democracia de Bolsonaro, agora eles começam a se voltar contra ele. O impeachment hoje é algo mais palpável, ou mesmo uma saída jurídica como a cassação da chapa no TSE, Nicole? Exatamente, Glauco. Tudo isso porque qualquer eventual ameaça de golpe, né, que foi muito desacreditada, né, por parte de partidos mais conservadores de direita, ainda que de centro-direita, nesse instante, né, a partir de ontem, os olhos dos outros partidos se abriram. Porque no caso de um golpe ou uma ditadura, né, ou seja, a mesma coisa, esses partidos perderiam a possibilidade de participar da própria democracia, né? Isso põe em risco a classe política. Como eu disse, podem ser os partidos de esquerda, de direita, de centro-direita, centro-esquerda, mas o fato é que o Bolsonaro põe em risco o país, né? E tem a impressão que tanto os meios de comunicação, o caso da Globo, a Folha, o Estadão, né, a Veja, assim como também partidos mais conservadores, como os próprios democratas, né? O PSD, PSDB também, né, que é um partido, enfim, de centro-direita, todas essas organizações da sociedade se deram conta do risco que Bolsonaro representa, né? Não só apenas um risco à democracia, mas também um risco à economia, um risco ao futuro do país, né? Então, todos esses elementos fazem com que hoje haja, sim, um consenso contra Bolsonaro. E como eu disse, esse é o instante em que as forças democráticas, sejam elas vindas de grupos de esquerda, de direita, se reúnam
porque o mais importante agora é garantir a preservação da democracia. E o que chamou a atenção também ontem, Glauco, é o fato de que o Exército não participou das manifestações, pelo menos não visivelmente. Talvez tenhamos, sim, pessoas não fardadas, policiais, ou membros, né, das Forças Armadas participando à paisana ou informalmente desses atos, mas não com caráter oficial. Isso foi um dado importante, porque mostra também o isolamento ainda maior de Bolsonaro. Não houve golpe. Os bolsonaristas mais latem do que mordem, e talvez não tenham capacidade de morder, né? Então é óbvio que o que nós estamos tratando desses bolsonaristas, aqueles que procuraram andar de verde e amarelo ontem e que envergonham a bandeira do Brasil, representam a escória da sociedade, a escória da intelectualidade, né? A escória portanto, são indivíduos à margem da intelectualidade, da capacidade de exercer a democracia, a cidadania. Porque o que eles estavam lutando ontem era exatamente contra a cidadania. Nós vimos ontem também um dos filhos de Bolsonaro dizendo que a narrativa, ou dizer que é uma narrativa antidemocrática, não passa de ilusão, e que eles estariam sim lutando em nome da democracia. Mas isso é uma grande ilusão, porque qualquer pessoa minimamente que conheça a democracia sabe que ela está estabelecida, pelo menos as democracias modernas, na divisão dos poderes. Isso vem desde Montesquieu, no século XVIII. Os poderes executivo, legislativo e judiciário. É fundamental também que, dentro de uma democracia, haja partilha de poder, oposição, né? Uma imprensa livre, uma imprensa que possa tanto ser a favor quanto crítica aos governos. Faz parte do jogo. Além disso, faz parte da democracia o processo eleitoral, que talvez seja a parte mais frágil de todo o processo, mas é necessário dar legitimidade a ela e criar instrumentos, né, de segurança ao voto, coisa que nós já temos com a implementação da urna eletrônica, que é, de fato, auditável. Então, o que o Bolsonaro tenta fazer é conturbar o cenário político, tal como o Trump fez no início do ano nos Estados Unidos, e a ideia é gerar caos. Porque quando você cria o caos, de fato, você cria adeptos que te seguem cegamente, né? Seja qual for a besteira que seja dita. E foi isso que nós vimos ontem, né? Ou seja, o que sobrou de apoio ao Bolsonaro hoje são de fato lunáticos. Lunáticos que foram, seja financiados, ou sofreram toda uma lavagem cerebral de muitos pastores fundamentalistas que conduziram essa multidão às ruas. Mas apesar de ser uma multidão, ela não representa o montante da sociedade brasileira. E hoje, pessoas em sã consciência e defensores da democracia lutam, sim, contra o governo Bolsonaro. A palavra impeachment voltou para o cenário político, né, para as cartas do baralho, e é muito provável que hoje mesmo nós vejamos Arthur Lira tomando uma postura mais drástica, como eu disse agora há pouco. E às vezes a gente vê também um problema de semântica, né, Nicole? Porque eu acompanhei ali a cobertura por diversas emissoras, mudando sempre de canal, acompanhando, obviamente, aqui também a nossa rede TVT. E aí o que foi possível perceber é que se falava muito em manifestações pacíficas, porque não houve conflitos físicos. E as pessoas estão muito acostumadas a entender que uma coisa é sinônimo da outra, né? Se não tem conflito entre manifestantes ou, eventualmente, repressão policial, então a manifestação é pacífica. Mas a gente pode dizer que uma manifestação que prega fechamento do Congresso Nacional, o Eduardo Quirino inclusive tem algumas imagens aqui de cartazes da Avenida Paulista ontem, deposição da Corte, STF que viola a Constituição, temos aí também camisetas louvando o golpe de 1964, socorro às Forças Armadas. Nós podemos dizer que esse tipo de manifestação é pacífica, que na verdade está pregando ali, defendendo um rompimento, uma ruptura da ordem democrática, Nicole? Bom, é uma manifestação violenta, né? A gente tem que considerar dessa forma, né? A violência ela não se dá apenas através da força física, né? Com bombas, tiros ou porrada, né? Como alguns gostam de dizer. A violência ela também é discursiva. E foi isso que nós vimos ontem, né? O que faltou de violência física ontem, lógico que isso é um bom sinal, e talvez seja o único ponto positivo das manifestações de ontem, né? O fato de não ter havido um golpe e muito menos o uso explícito da violência, mas, no entanto, o que faltou de uso explícito da violência sobrou no discurso, né? Então, os discursos eles são violentos e eles prezam como finalidade, sim, o fechamento do Congresso,
a censura, né, à esquerda, a gente não pode esquecer que Bolsonaro, anos atrás, afirmava que para resolver, entre aspas, o problema do Brasil, bastava matar 30 mil comunistas. Bolsonaro não matou 30 mil comunistas, mas sim alavancou a morte de 600 mil pessoas por falta, né, de gestão da saúde, né, no caso da pandemia. Então nós estamos vivendo um cenário terrível, né, uma catástrofe social, um verdadeiro genocídio e agora uma ameaça explícita à democracia, o que faz com que esse governo tenha perdido totalmente a legitimidade, né? Nós da esquerda, nós do campo progressista, já havíamos denunciado isso desde a época das eleições, e muito antes, né, a respeito da participação de Bolsonaro na vida pública. E o que nós precisamos pensar agora são formas de criminalização do bolsonarismo, porque o Bolsonaro e tudo que ele representa são comportamentos antidemocráticos, anticivilizatórios e o enaltecimento da barbárie. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, pela sua análise do dia de ontem e até a próxima. Muito obrigado, Glauco, e boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o cientista político Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.